100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019 e vamos aos destaques do programa. Justiça proíbe Águas do Paraíba de cobrar instalação de hidrômetro. Municípios produtores recebem participação especial. Estudantes universitários realizam ato em defesa da educação no centro de Campos ontem. Vacinação antirrábica tem 2 polos fixos até 26 de setembro. Segunda turma do STF julgará no plenário virtual 3 pedidos de Lula contra a atuação de Moro. Dólar comercial fecha o dia negociado a R$ 3,97. A arroba do boi gordo no estado do Rio cotada a R$ 146 à vista. A saca de açúcar cristal 50 quilos volta a ser negociada abaixo dos R$ 60. Esses são os destaques do Mix Notícias. Você participa pelo WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007 no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 21 graus e máxima do dia prevista para 22, dia nublado e com previsão de chuvas a qualquer momento. E vamos ao trânsito. Nesse momento o fluxo é intenso, com grande movimentação na rotatória próxima ao Shopping Estrada, até próximo ao Hospital Ferreira Machado e chegando a ter lentidão em pontos como na Beira Valão, nas proximidades do Mercado Municipal, em ambos sentidos. Pontes da Lapa e Leonel Brizola também com grande movimentação e o fluxo maior no sentido centro. Na BR-101, no sentido Niterói, há pontos com lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322 entre São Gonçalo e Niterói, devido ao fluxo intenso de veículos. E atenção, hein? Muita atenção em alguns trechos da rodovia onde chove forte e a visibilidade não está boa. Juntos o melhor Mix. Mix! O juiz da primeira vara civil de Campos, Heron Simas, determinou que a concessionária Águas do Paraíba suspenda imediatamente a cobrança dos hidrômetros instalados em Campos. A ação civil pública que pede a suspensão da cobrança foi movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio. A ação sustenta que o custo do hidrômetro deve ser da concessionária, porque se refere à atividade dela. Na decisão, o juiz determina que a empresa que se abstenha de fazer a cobrança sob pena de multa de R$1.000 por ato de descumprimento. E os municípios produtores de petróleo da Bacia de Campos recebem hoje, quarta-feira, dia 14, as participações especiais referentes à produção do segundo trimestre deste ano. Nos cofres de Campos entrarão aproximadamente R$35 milhões, valor 9,3 maior que os outros poucos mais de 32 milhões do repasse que foi feito em maio, mais 45,5 inferior ao depósito de agosto do ano passado. Mix Notícias. Um ato em favor da educação contra a reforma da Previdência e o pedido de anulação do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu na tarde de ontem no Boulevard Francisco de Paula Carneiro, em frente ao Pelourinho, na área central de Campos. A ação, chamada de Tsunami da Educação, acontece em todo o país com o objetivo de reivindicar melhorias para as universidades públicas e contra a reforma da Previdência, além de um abaixo-assinado para a anulação do julgamento do ex-presidente Lula. Os manifestantes saíram do local em direção à Avenida Alberto Torres. Alunos do IFE, UF e alunos das redes estaduais, como a Escola Estadual João Pessoa, participaram da ação representados pelo Grêmio Estudantil de cada unidade. Com o objetivo de imunizar um grande número de animais de estimação, o CCZ criou 2 polos fixos para realizar a campanha de vacinação antirrábica. A ação teve início na segunda-feira, dia 12, no Hospital Veterinário da UENF. Ontem, terça-feira, a campanha de vacinação também esteve no pátio da Universo. O atendimento está sendo realizado em ambos os locais, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h30 da manhã, até o dia 26 de setembro. Mix. E a segunda turma do STF começa a analisar nesta sexta-feira, dia 16, 3 pedidos de suspeição apresentados pela defesa do ex-presidente Lula contra o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O julgamento será realizado no plenário virtual do STF, no qual os ministros registram suas posições de forma remota, pelo computador, sem se reunirem presencialmente para debater e deliberar. A votação eletrônica começa na sexta e termina às 11h59 da noite da próxima quinta-feira, dia 22.
E a defesa do ex-presidente Lula entrou no STF com mais um pedido de liberdade nesta terça-feira. Agora os advogados argumentam que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, chefiada pelo procurador da República, Deltan Dallagnol, não tinha isenção para conduzir as investigações sobre o triplex no Guarujá. Lula está preso desde abril de 2018, em decorrência da condenação desse processo. Ainda não há previsão de quando o pedido será julgado. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro recebeu para uma conversa pela primeira vez um candidato da lista tríplice à Procuradoria-Geral da República, o subprocurador Mário Bonzaglia, mais votado da lista. Bonzaglia foi levado ao Palácio do Planalto pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que tem defendido que o presidente converse com todos os postulantes ao cargo. Não há previsão, porém, de que Bolsonaro receba os outros 2 integrantes da lista tríplice. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, comemorou o resultado do leilão de 3 áreas nos portos de Santos e Paranaguá, realizado ontem na B3. Superou a expectativa. Foi muito bom porque a gente viu competição em 2 terminais. O ministro destacou ainda que uma das áreas no Porto de Santos e o espaço em Paranaguá haviam ido a leilão no ano passado, mas não atraíram compradores. Isso é uma amostra que estamos conseguindo ir na direção certa, acrescentou. Mix. Representantes do governo estadual, gestores municipais e integrantes da Comissão de Agricultura da Alerj iniciaram um debate ontem para criar uma legislação estadual que permita aos produtores fluminenses comercializar em todo o país após a regulamentação pelo governo federal da Lei 13.680 de 2018, que permite a venda de alimentos artesanais de origem animal, como queijos, mel e embutidos para todo o território nacional. O decreto atende a uma antiga demanda dos produtores, que agora terão a chance de acessar mais mercados, aumentando sua renda e promovendo o desenvolvimento regional. Prevista para começar a ser discutida ainda este ano, a revisão do Pacto Federativo poderá englobar de 4 a 6 PECs, disse ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele reuniu-se por cerca de 1 hora com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir as propostas que pretendem descentralizar recursos da União. Segundo ele, as PECs tramitarão simultaneamente no Senado e tratarão de temas como a repartição dos recursos da seção onerosa, leilão de exploração dos barris extras de petróleo na camada pré-sal, a nova distribuição do Fundo Social do Pré-sal e a revisão da Lei Candir, por meio da qual a União compensa os estados pela isenção de tributos estaduais nas exportações. Mix Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou ontem por 345 votos a 76 o texto base da medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica. Com a aprovação dos deputados, agora devem analisar os destaques para concluir a votação. A sessão está marcada para hoje, quarta-feira. Em seguida, caberá ao Senado discutir a MP. Entre outros pontos, a proposta define regras para o trabalho aos domingos e feriados, que muda a norma sobre o descanso semanal de 24 horas. A CLT prevê que o descanso deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Agora, a redação da MP prevê que o descanso será preferencialmente aos domingos, abrindo espaço para a concessão do benefício em outros dias da semana. Um dia após pesquisa, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, em parceria com o Ibope, ter apontado que 87% da população brasileira acham a conta de luz elétrica muito cara e ter demonstrado o desejo de escolher livremente sua fornecedora de energia, o Ministério de Minas e Energia anunciou ontem publicação de portaria disponibilizando para consulta pública proposta que amplia as possibilidades de livre contratação de fornecedora por parte dos consumidores. 100.7 Mix. O Tribunal Superior Eleitoral lembra que alistamento eleitoral e voto são obrigatórios no Brasil para os maiores de 18 anos e facultados para os jovens de 16 e 17 anos, para idosos acima de 70 anos e para os analfabetos. Em seu site, o órgão orienta que, para tirar o título de eleitor pela primeira vez e participar de uma eleição, o cidadão brasileiro deve observar alguns requisitos previstos na Constituição Federal. Basta comparecer a um cartório eleitoral com a documentação exigida.
Empresas que operam serviços de transporte por meio de aplicativos como Uber e Cabify serão obrigados a contratar seguros de acidentes pessoais a passageiros e de danos causados por colisão, incêndio, furto ou roubo dos veículos utilizados pelos motoristas. Em caráter conclusivo, a proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados e lembra que independe do seguro danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o famoso DPVAT já existente. Mix Notícias. Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé estão entre os 11 municípios fluminenses beneficiados pelo convênio de cooperação técnica assinado na semana passada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para dar maior celeridade aos processos de dívida ativa. Os demais são Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Queimados, Maricá, São João de Meriti e Belfor Roxo. Atualmente estão em trâmite cerca de 11 milhões de processos em todo o estado, dos quais 6 milhões são relativos à dívida ativa. Os prefeitos se comprometem a ceder funcionários para as funções técnicas. Perseguição religiosa, um estado de coisas, cenários e desafios. Este é o tema do seminário que o Ministério Público Federal promove no próximo dia 28, no auditório principal da sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, das 9 da manhã às 6 da tarde. Um dos objetivos é marcar a divulgação do estudo produzido sobre violência religiosa e laicidade do Estado. As inscrições podem ser feitas no site do órgão. A ampliação do acesso à mamografia no SUS em Italva, Laje do Muriaé e Miracema, no Noroeste Fluminense, está garantida a partir de ação do Ministério Público Federal. O órgão apurou situação de demanda reprimida para os exames na região, constatando que os 3 municípios possuíam filas de espera para atendimentos que são realizados em Itaperuna, que conta com 4 mamógrafos e baixa demanda. O MPF questionou a Secretaria Estadual de Saúde e foi informado que no 10º dia útil de cada mês são disponibilizadas vagas de exames de mamografia no Centro de Diagnóstico por Imagem, localizado no centro do Rio de Janeiro, para todos os 92 municípios do estado, com agendamento feitos por representantes das cidades. E as cotações, hein? O dólar comercial fechou o dia negociado a R$ 3,97, a fonte foi o valor econômico. Já a arroba do boi gordo no estado do Rio cotada a R$ 146 à vista. A fonte é a Scott Consultoria. Já a saca de açúcar cristal 50 quilos voltou a ser negociada abaixo dos R$ 60, fechando o dia com menos 0,83%, cotada a R$ 59,97. A fonte é o CPE Exalc. Mix Notícias. Mais de 43 mil pessoas consultaram até ontem o Futurice para contribuir com ideias ao programa. Do total de cadastrados, o sistema registrou 14.265 comentários sobre ao menos um dos pontos da proposta. A informação é do MEC, que consolidará as sugestões da população para aperfeiçoar o processo normativo. O Futurice foi lançado dia 17 de julho para ser o principal programa do MEC na educação superior e garantir maior autonomia na gestão das universidades e institutos federais. Com carga horária 25 maior que o antigo modelo e um formato que faz com que o estudante seja o protagonista na sua formação acadêmica, a principal proposta do novo ensino médio é aprofundar conhecimentos em áreas de maior aptidão e interesses. Pelo critério do MEC, estão relacionadas escolas públicas e privadas que têm até 2022 para ampliar a carga horária das aulas de 800 para 1.000 horas anuais. Mix. Açaí, castanha de caju, cana-de-açúcar, feijão, calpi, laranja, leite, maracujá, mel, raiz de mandioca e sorgo. Estes listados entre produtos dos estados contemplados em agosto pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, com direito ao desconto nas operações de crédito junto às instituições financeiras. Todos os detalhes estão na portaria 3.524 no portal do Ministério da Agricultura, com validade para o período de 10 de agosto a 9 de setembro deste ano. A União terá de repassar anualmente a municípios e ao Distrito Federal 1,1% do total arrecadado com loterias de prognósticos numéricos, para auxiliar o funcionamento de conselhos tutelares nessas unidades da Federação.
Pelo menos é o que define o projeto que altera regras para a aplicação dos recursos das loterias federal, de prognósticos numéricos, específicos ou esportivos e loterias instantâneas. O texto está tramitando em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. Mix Notícias. A farra de rádios comunitárias com desvios de finalidades no Brasil pode ter fim a qualquer momento. O gatilho está em projeto que qualifica emissoras de radiodifusão dessa linha como organização da sociedade de interesse público. No Brasil, são mais de 4 mil emissoras, muitas das quais com finalidades desviadas, inclusive por grupos políticos, e a qualificação está sendo considerada fundamental para evitar que o uso indevido de radiodifusão comunitária avance. O Temult do Complexo do Porto do Açu recebeu o seu 100º navio em 3 anos de operação. O marco foi atingido com a chegada da embarcação MVW Guichan, que descarregou 52 mil toneladas e meia de carvão no terminal. Com essa última operação, o Temult soma mais de 1 milhão de toneladas movimentadas desde sua inauguração em 2016, se consolidando como a melhor opção para granéis sólidos, cargas gerais e de projeto. Segundo o diretor de operações da Porto do Açu, Ideraldo Goulart, os números refletem os avanços do terminal multicargas. Ao mesmo tempo que representa uma conquista simbólica, alcançar o navio de número 100 é também reafirmar os diferenciais competitivos do Temult. Somos um terminal moderno, localizado em um porto privado, que atende às especificidades de cada cliente e sem fila de espera, afirmou. Juntos. O melhor mix. Diante da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de paralisar as apurações de 133 contribuintes na Receita Federal e suspender 2 auditores, o sindicato da categoria radicalizou. Segundo Kleber Cabral, presidente do Sindifisco, que representa os auditores fiscais, a orientação é que todos os procedimentos, e não apenas os 133, sejam paralisados. Integrantes do Conselho do COAF e auditores fiscais e especialistas reagiram mal à proposta do governo do presidente Jair Bolsonaro de transferir o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central e transformar a área de fiscalização da Receita Federal em uma autarquia. Para eles, há a intenção de aparelhar os órgãos envolvidos em investigações, como a que pesa sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Mix Notícias. O Ministério da Agricultura prevê que o valor bruto da produção agropecuária chegue a 603,4 bilhões de reais neste ano. Esse valor seria o segundo maior alcançado pelo setor agro nos últimos 30 anos. O maior valor de 2017 foi de 607,9 bilhões de reais. De acordo com as estimativas, as principais lavouras representaram 399 bilhões de reais e a pecuária 204,4 bilhões de reais. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Halsemann, do PSL de São Paulo, defendeu que o Palácio do Planalto não encaminha à Câmara um texto próprio de reforma tributária. A ideia da parlamentar é aproveitar a proposta que já está em tramitação na Câmara, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, com base no trabalho do economista Bernard Ape. Mix. E agora vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix FM está aqui no Hospital Geral de Guarulhos, apurando, os atendimentos de emergência que estão acontecendo através, estamos em período de greve dos funcionários e também dos médicos, os servidores da saúde e os médicos. A gente procurou aqui a direção do hospital para ter algumas respostas, mas por enquanto a direção não chegou ainda. E notamos que está tendo atendimento na pediatria, na questão aí emergencial e também nas outras emergências. Logicamente que passando por uma triagem. E a gente vê o sofrimento da população. É isso que nos toca, A gente que faz as matérias e acompanha aqui as pessoas nesse calvário que é de procurar um atendimento, de ter um tratamento médico. A saúde não brinca com as pessoas e o poder público tem que tomar a decisão logo, resolver essa questão dos médicos, dessa greve, porque a população não pode continuar sofrendo. Já estava sofrendo antes da greve e continua sofrendo aqui, à procura de um atendimento para a sua saúde e até dos seus filhos e do seu idoso. A gente vê aqui pessoas idosas chegando, pessoas machucadas e pedimos aí ao poder público, que tenha logo
tome providências para acabar com essa situação. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Atenção, você motorista que está pegando a ponte Leonel Brizola, sentido Guarulhos Centro. Há uma intervenção de meia pista aqui, tem um carro aqui parado, a equipe de bombeiros e a Guarda Civil Municipal. Então você que está aí cruzando pela Leonel Brizola, tome muita atenção. A gente volta a qualquer momento com mais informação da rua. Mix Notícias 100.7. Juntos o melhor mix. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix se encontra aqui na Praça do Liceu, em frente à Câmara Municipal, e tivemos aqui uma conversa com os permissionários das vans que continuam aqui acampados, né? A gente vê aqui uma arrecadação de cestas básicas para essas famílias que já estão passando necessidade. São cerca de 600 famílias envolvidas, né? Que estão aí já há mais de 30 dias, são 33 dias completando, sem trabalhar, sem fazer aí caixa, no caso. E para você que não sabe, nessa licitação nova foi imbuído aos motoristas a compra de um novo carro a partir de 6 meses. Quem fez esse financiamento já está em atraso. E outra coisa observada aqui pelos permissionários é que eles, com o nome sujo, não terão condições de fazer uma nova compra, né, para essas vans funcionarem. Os carros estão adesivados e, pela informação deles aqui, tem uma reunião hoje com a prefeitura, não é? Às 15 horas eles têm que dar uma posição. Isso foi combinado ontem aqui na Câmara Municipal. E a partir daí dessa resposta, eles vão tomar outras providências. A gente, então, está trazendo aqui a real situação dos permissionários de vans que estão já passando necessidade e a prefeitura precisa tomar logo a decisão e fomentar aí esse novo sistema viário na cidade. Você ouviu Mix Notícias. Mix.